Oi, gente! Esse é o segundo vídeo sobre a nossa playlist de rainhas fashion, mas hoje a história não é exatamente de uma rainha, e sim de uma imperatriz fashion. Ela foi a primeira imperatriz da França e esposa de Napoleão Bonaparte, e tem uma história assim que é um case de sucesso que eu amo contar. Conheçam Joséphine de Beauharnais. Josefina, ela não era francesa, começa já desde aí. Ela nasceu na Martinica em junho de 1763. Maria, onde fica isso? A Martinica é uma ilha pequenininha lá do Caribe que na época de Josefina era possessão francesa. Ela vinha de uma família muito rica da ilha, né? Eles eram donos de engenhos de cana-de-açúcar. Quando ela tinha 3 anos, teve um furacão na região da Martinica e assim devastou a fazenda dela, destruiu a casa, né? Enfim, a família perdeu tudo, eles tentaram reconstruir as coisas, mas obviamente eles perderam muito prestígio porque não ficou a mesma coisa, né? E aí, à medida que Josefina ia crescendo, a família não tinha mais aquele prestígio todo, a reputação dela também ia caindo. E por reputação, entenda, encontrar um marido. Quando ela tinha lá uns 14 anos, uma tia dela que morava em Paris disse: "Ó, minha filha, por que você não casa com esse cara aqui, Alexandre de Beauharnais? Ele era jovem também, tinha seus 17 anos, também vinha de uma família poderosa da Martinica, mas já morava em Paris há algum tempo." E aí, lá se foi Josefina com o pai, embarcou num barco e foi toda serelepe casar e ser feliz pra sempre em Paris. Só que isso não rolou, né? Ela casou com esse Alexandre, teve com ele 2 filhos, que foi a Hortense e o Eugène, mas o casamento passou longe de ser um mar de rosas, tá? Ele era um homem muito violento, batia muito nela e também nos filhos. Fora que Josefina teve uma grande dificuldade em se adaptar àquela sociedade parisiense, porque ela vinha de fora, então o pessoal zoava do sotaque dela, né? Ela não era tida como a mais fina das mulheres, né? Os modos dela eram bem provincianos, como eles chamavam, né? Então ela não era tida como uma mulher culta, uma mulher elegante, ainda. Quando veio a Revolução foi que teve a virada de chave na vida de Josefina, inclusive na questão de estilo. A verdade é que ela odiava aquela moda do final do século XVIII, que era a moda do estilo rococó. Ela odiava aquelas roupas super justas, com os espartilhos, com as anquinhas, né, que lhe deixavam praticamente toda presa, né? Era uma moda muito rígida. A verdade é que aquela mulher decorativa, que virou símbolo do rococó, e era a imagem que você tem da própria Maria Antonieta, virou um símbolo odiado na França. As mulheres da década de 1790, que foi quando teve a Revolução, deixaram de ser esses meros bibelôs do estilo rococó, né, de andar sempre muito enfeitadas e cheias de coisa em cima delas, né, de babados, de brocados e de bordados e de joias, e elas passaram a ter um estilo de uma elegância mais simples. Era esse novo estilo da mulher revolucionária. E nessa brincadeira, Josefina se deu muito bem. Ora, ela usava túnicas simples, com vermelho e azul, para homenagear as cores da Revolução, né? Os chapéus eram bem mais discretos, joias de ferro ou de aço. Não tinha mais aquele pó branco no cabelo, né? Nem no rosto. O que ela gostava de passar era um pouquinho de blush, né? Para dar uma coradinha, mas nada exagerado. Era um estilo simples, daquela elegância, sabe? Despretensiosa, que eu particularmente adoro. E essa era a nova cara da mulher revolucionária. Esse novo estilo que vai surgir nessa década de 1790 foi muito inspirado na arquitetura e na arte clássica lá da Grécia Antiga. Por quê? Foi no final do século XVIII que, fazendo as escavações, se descobriram as ruínas de 2 cidades gregas muito importantes, que foi Pompeia e Herculano. Aí se descobriu aquelas estátuas gregas, né? Enfim, aqueles templos, várias coisas, e aí aquilo começou a influenciar muito nas artes, na decoração e na moda, criando o estilo neoclássico, né? Que na França eles gostam de chamar de estilo império, porque marca, né, esse período que foi o império de Napoleão Bonaparte e de Josefina. O neoclássico, na verdade, durou ali de 1795 até 1820. Se a gente olhar aquelas gaules que Maria Antonieta usava lá em 1780, que eram aqueles vestidos tipo chemise, é basicamente a mãe desse novo vestido, né, desse estilo neoclássico. Então, tipo assim, ela ali ainda tinha muito espartilho, né, ainda tinha uma cintura baixa, mais marcada, mas assim, é um estilo bem parecido. E se você não sabe ainda o que é uma gaule, eu aconselho que você veja o meu vídeo sobre as modas de Maria Antonieta, que está linkado aqui.
que foi que esse estilo neoclássico trouxe para a moda? Então, basicamente, ele representou um afastamento drástico daquela moda rígida, ou seja, do espartilho e daquela saia super ampla, né, do estilo rococó, que vinha já o século XVIII inteiro, desde o barroco, e foi ainda mais ampliado no rococó. Então, eles pegaram essa saia enorme, esse espartilho, amassaram e tacaram fogo. Os tecidos agora eram bem mais leves, então se usava muita musselina, muito algodão, muito tule. E uma grande marcação desse estilo neoclássico é o deslocamento da cintura, que sai da posição original para ficar logo aqui bem abaixo do seio. Depois também tem as mangas mais curtas, que são as mangas bufantes, né? E os decotes quadrados, que inclusive eram mais generosos. Inclusive, foi nessa época, nesse comecinho do século XIX, que as mulheres começaram a usar bolsas. Até então não existia bolsas. Como as saias eram muito amplas e tinham muitas camadas de anágua embaixo, abaixo da saia principal do vestido, elas amarravam tipo uns bolsinhos, né? E a própria saia do vestido tinha um recorte bem onde tinha o bolso, e aí a gente podia guardar nossas coisas ali. Mas agora, como o vestido era reto, não tinha espaço para esses bolsos todos, ou ia ficar aparecendo e ia ficar feio. Então surgiram as bolsas, que na época eram chamadas de retículos. Bom, mas voltando à história da Revolução, o marido de Josefina adquiriu importante imposição, né, no meio daqueles revolucionários do alto escalão, né? Ele virou um político muito importante, e ela também, com sua nova moda, já estava se sentindo mais confortável, mais confiante, muito mais feliz naquele estilo que era muito mais libertador. Então juntou as duas coisas e ela ascendeu socialmente. Josefina era elogiada, né, era copiada, as pessoas convidavam ela para os piqueniques, para os bailes, para as recepções, para as óperas, para todo lugar. Esse estilo mais discreto de Josefina era o oposto daquele estilo opulento de Versalhes, né, de Maria Antonieta. Então ela virou assim um modelo ideal da mulher revolucionária. Mas isso não quer dizer que ela não gastava com isso. Ela gastava tanto quanto Maria Antonieta. Quando começou a ter o período mais sangrento da Revolução, que as pessoas ficaram assim, decapitando umas às outras por qualquer coisa, o marido dela foi preso e ela foi junto por tabela. Ela parecia estar condenada ali. Josefina tinha 30 anos, ela estava vivendo na prisão, subnutrida, o cabelo dela estava praticamente raspado, e ela disse assim, pronto, eu vou morrer agora, porque ninguém tinha nenhuma esperança de sair dali vivo. Então ela tinha certeza que a cabeça dela ia rolar. Ela fica uns meses lá na prisão, o marido dela realmente é decapitado, e uns dias depois que ele morre, eles libertam ela. Aí agora a Josefina é uma viúva, sem dinheiro e com 2 filhos para criar. Então, ela teve que recorrer a algo que muitas mulheres recorriam em situações parecidas na época, um sugar daddy. Josefina nunca foi tida como uma mulher linda e deslumbrante, né? Inclusive, ela tinha os dentes bem estragados, bem pretos, porque na infância dela ela comeu muito açúcar lá na Martinica, e naquela época, enfim, ninguém cuidava dos dentes, então os dentes dela ficaram feios muito rápido. Mas ela era uma mulher muito sexy, ela era assim uma mestra na arte da sedução e ela sabia como encantar os caras. Então, durante muitos anos ela viveu assim, foi dessa forma, inclusive, que ela conseguiu educar bem os filhos dela, né? Esses caras com quem ela se relacionava eram muito ricos e davam o mundo a ela, davam casas, joias, roupas, dinheiro, tudo que vocês puderem imaginar. E esses caras também, eram homens poderosos, levavam ela para os principais eventos, né, da sociedade da época. Foi aí que Josefina começou a refinar o seu gosto, né? Se tornar uma mulher mais chique, né? E a conhecer muita gente importante. Tem uma coisa interessante, bastante bizarra dessa época, que rolava uma festa chamada Balls des Victimes. Provavelmente não fala assim, mas vocês ignoram, tá? Esse baile, né, que seria o baile das vítimas, era uma festa que só era convidado quem tinha sido preso durante a Revolução ou quem tinha tido algum parente morto durante o período mais sangrento. Qual era o look das mulheres para ir para essa festa? Elas cortavam o cabelo curtinho, para lembrar os cabelos das mulheres que ficavam na prisão, né, que tinham seus cabelos cortados, e elas amarravam uma fita vermelha aqui no pescoço para ser alusivo à decapitação. Eu sei, é bem bizarro.
Nessa época, a Josefina já era uma mulher assim da moda, né? Ela e mais umas 3 amigas eram assim as percussoras desse estilo neoclássico, da elegância simples e despretensiosa. Elas usavam as túnicas, lembrando muito as túnicas gregas, com decotes generosos, né? Os cabelos eram curtinhos, então elas faziam cachinhos aqui nas pontas dos cabelos, colocavam flores aqui atrás, né? Que elas pareciam realmente um grupo de ninfas mitológicas ou deusas gregas. Bom, aí foi em um desses 1000 eventos sociais aí que Josefina foi apresentada a Napoleão Bonaparte. E aí, minha gente, foi amor à primeira vista. Ele realmente se apaixonou por ela e ela era mais velha que ele há alguns anos. Na época ele devia ter assim, eu vou chutar aqui, mas acho que uns 27, 26. E ela já tinha 30 e muitos, 35, né? 36, por aí. Eles casaram e ele também se encantou com os filhos de Josefina. Ele tratava Eugênia e Hortense como se fossem filhos dele. Só que logo Napoleão percebeu que, para além do amor, Josefina era muito importante para ele, politicamente falando. Porque ele era um general, né? Mas ele ainda não tinha uma alta patente, ele era simplesmente um general, era um grande estrategista militar, sem dúvida, mas ele passava longe de ser o melhor diplomata do mundo e o lance do networking também não era muito a cara dele. E Josefina sabia fazer isso muito bem por todas as pessoas que ela havia conhecido, por todos os contatos que ela tinha, porque ela sabia se relacionar bem com as pessoas. Então, juntos, eles eram uma dupla, assim, infalível. Agora, casada, não demorou muito para Josefina virar realmente um ícone da moda de verdade, né? Na época existiam jornais de moda, né? Não eram revistas, eram como se fossem páginas de jornais, que era o Jornal des Dames e o Costume Parisien, que sempre traziam a matéria revelando os estilos de Madame Bonaparte. Esses vestidos que Josefina usava, de saias retas, cintura marcada abaixo do busto, mangas bufantes, viraram assim o ícone da época, todo mundo queria copiar. Inclusive, ela gostava muito desse estilo da cintura alta marcada porque valorizava o corpo dela, que já não era mais o de uma menina. Foi no dia 2 de dezembro de 1804 que aconteceu a coroação de Napoleão e Josefina. E aos 41 anos, Josefina brilhou radiante naquele dia. O comentário geral de todo mundo era que jamais tinha se visto tamanha elegância em uma mulher. Ela usava uma tiara com mais de 1000 diamantes cravados em platina, um vestido branco bordado com fios de ouro, e ela usava um manto imperial vermelho bordado com dourado, e o desenho do bordado eram de abelhas. Mas por que abelhas? Napoleão estabeleceu, né, que o símbolo do império seriam as águias e as abelhas. A águia, porque representa a força, né, as conquistas, a coragem, e a abelha, porque representa a ordem e a estratégia. E esse símbolo da abelha já serviu de inspiração para muitas marcas, assim, hoje em dia, criarem coleções, né? Há alguns anos atrás, acho que foi 2015 ou 2016, a Gucci fez uma coleção inteira com tênis e bolsas de abelha, né? E essa combinação do vermelho com o dourado, como tá aí na cauda de Josefina, também é uma grande inspiração. A Gucci já usou, a Valentino, a Dolce & Gabbana usa toda hora, né? Então, vocês verem como referência é tudo. Esse vestido que Josefina usou na coroação redefiniu o estilo da época, né? O costureiro dela passou a ser requisitadíssimo para fazer modelos similares. Ele ficou conhecido como vestido à la imperatriz e era assim o must have, o objeto de desejo de todas as mulheres ao redor da Europa. Aí, a partir daqui, quando ela já é imperatriz, a gente tem um dos principais pontos da história de Josefina, que é assim o grande legado que ela deixou para a França. Ela foi a responsável por resgatar o luxo e o gosto pelas artes e pela moda, que são coisas tipicamente francesas e que ficaram perdidas no período da Revolução, porque tudo isso lembrava aquela corte de Versalhes que eles tanto lutaram para tirar. E lembrava muito, principalmente no quesito moda, né? Lembrava muito Maria Antonieta, que virou a inimiga da Revolução, né? Esse símbolo de ostentação mor. Então, assim, ninguém imaginava que isso pudesse voltar um dia.
e ela acabou reerguendo esse gosto. Claro que isso tem muito do desejo de Napoleão também. Ele queria ver a França voltar a ser uma referência no luxo e na moda. Ele queria ver a França de novo em toda a sua glória e esplendor. E claro que ele fazia parte lá das conquistas, né, das batalhas, das estratégias. E Josefina ficava com a parte interna, né, de cuidar de toda essa área dos simbolismos que representam a glória francesa. E agora que Josefina é imperatriz, que nós estamos vivendo numa corte, existe um look próprio para isso, né? Se antes ela gostava de usar vestidos simples, né, de algodão, de musselina, coisas leves, agora ela só usa vestidos de cetim, né, com brocados, e sempre tem que ter uma cauda, né, que pende aqui dos ombros, uma cauda também de veludo ricamente bordada a fios de ouro, claro, porque uma imperatriz, minha filha. As mulheres na corte também deviam usar muitas joias e jamais repetir a mesma roupa. É claro que Josefina se rebelava às vezes, né? Tinha dias que ela acordava e estava a fim de usar uma coisa mais leve, um vestido de algodão, de musselina, e que a cauda não fosse de veludo, fosse de tule, né? Agora, quanto às joias, ela nunca teve dificuldade. Esse ela sempre obedeceu com prazer. Ela podia estar assim com a roupa mais simples do mundo, mas os colares, os brincos, os anéis, as pulseiras, os broches não podiam faltar de jeito nenhum. Sabe aquela coisa de fazer vários looks com a roupa só, tipo um vestido, 5 looks? Então, isso foi invenção de Josefina, porque como Napoleão impôs essa loucura de que ninguém podia repetir roupa, ela sabia muito bem como deixar um vestido com a cara diferente, acrescentando um chale ou um acessório novo, e ela enganou o marido muitas vezes assim. Inclusive, foi ela que introduziu o uso do chale, né, na corte, porque os vestidos eram mais decotados, com mangas curtas, e ela tinha problemas nos pulmões. Então, para que ela não passasse frio, ela sempre usava chales, era assim, o chale é uma marca registrada dela, e também evoca um pouco desse estilo da deusa grega, né? Porque se vocês repararem aqui, ela usa o chale mais caído, assim, né? Como se usavam as túnicas gregas lá antes de Cristo. Só para vocês terem ideia, foi feito um inventário das coisas dela em 1809 e contabilizaram 49 vestidos de baile, 676 túnicas, 60 chales de caxemira, mais 500 outros chales, mais 413 pares de luvas, mais 200 pares de meias de seda. Não tenho nada para vestir. E falando em luvas, uma coisa muito legal de Josefina, da história dela, é que ela introduziu o uso das luvas compridas, que até então não se existiam. Porque o que acontecia? Até o século XVIII, né, o estilo rococó, as mangas dos vestidos vinham até aqui, né, até aqui acima do cotovelo ou um pouquinho já abaixo. Então cobria boa parte do braço, né? E aí as luvas eram curtinhas. Então, eu não precisava de luva muito comprida. Mas como Josefina tinha esse problema no pulmão, que eu já falei, né, que por isso que ela introduziu o uso dos chales e tudo mais, ela também, para noite, né, para vestido de noite, que ela não podia usar chale porque eram coisas mais arrumadas, ela introduziu o uso dessas luvas compridas assim, né, porque essa aqui não tá nem tão comprida, podia ser mais. Porque aí a manga era curta e a luva cobria o resto do braço que ficava de fora. E essas luvas compridas, como essas assim, elas ficaram muito populares até os anos 60, né? Claro que o uso foi mudando, né? Mas assim, até os anos 60 se usava muito essas luvas. Só pra vocês terem ideia, em bonequinha de luxo, sabe? Audrey Hepburn usa luvas pretas. E isso já é nos anos 60. Então, comparado à história de Josefina, que já tem mais de 200 anos, isso aqui foi ontem. Bom, em 1809, Napoleão e Josefina assinaram o divórcio. O quê? Como assim? Ele não era tão apaixonado por ela? O que foi que aconteceu aí que você não me contou? O que aconteceu é que Napoleão ainda era muito apaixonado por Josefina, mas ela não conseguia engravidar e ele precisava de um herdeiro. Só pra vocês terem ideia, quando ela casou com ele, ela já tinha quase 40 anos, né? Ela foi coroada com 41. E se pra hoje uma mulher de 40 anos já tá difícil engravidar, imagine só 200 anos atrás, a mais de 200 anos atrás, né? E Josefina, Maria, como foi que ela ficou? Josefina ficou triste, claro, até porque naquela época uma mulher se divorciar era o fim do mundo, ainda mais a mulher sendo a imperatriz da França. Mas assim, depois ela ficou
muito bem, obrigado, viu? Ele instalou ela num belíssimo palácio, que era o Palácio de Malmaison, que era assim o refúgio dela, deu para ela uma mesada maravilhosa. E assim, eles continuavam se vendo pontualmente, ela tava lá no palácio dela, feliz, né, recebendo os amigos, e é isso aí. Napoleão se casou com outra mulher que foi a Maria Luísa de Augsburgo, que era irmã de Leopoldina, a princesa Leopoldina aqui do Brasil. Ele sempre continuou vendo Josefina, né? Ela sempre foi, até na carta de morte dele, né, quando ele morre, ele escreve que Josefina foi a única mulher que ele amou de verdade. Josefina faleceu em 1814, vítima de pneumonia. Como ela já tinha aqueles problemas no pulmão, ela acabou pegando uma pneumonia muito forte e não resistiu. Eu amo contar a história de Josefina, primeiro porque eu amo o estilo império, eu acho que é um dos estilos assim que eu mais gosto, eu acho super elegante. Eu adoro quando eu vejo uma roupa assim, hoje, que tem referências do estilo império, porque eu sempre acho lindo. Para além da moda, eu acho a história dela incrível. Ela é um case de sucesso. Tipo, meu Deus, quem diria que aquela menina de poucos modos lá da Martinica ia se tornar um dia imperatriz da França. E tem outro fator, que a história dela é pouco conhecida, então eu gosto de espalhar essa história assim para quem eu conheço. Quando a gente pensa na moda e na França, a associação com Maria Antonieta é imediata, e claro que ela é muito importante. Mas se não fosse Josefina, para resgatar esse luxo, esse gosto pela moda, né, e ser essa mulher elegante, provavelmente tudo isso teria rolado junto com a cabeça de Maria Antonieta na Revolução. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né, da história dessa Imperatriz Fashion. Lá no Instagram do Crônicas da Moda, olha aqui o @ para você seguir, tem uma indicação de uma biografia de Josefina. Tem o IGTV, que você pode ver um pouquinho mais sobre o livro, e tá nos destaques também, você pode ver, a biografia é incrível, fala muito sobre moda também, e claro, tem todos os detalhes da vida dela, que enfim, se eu fosse trazer aqui pra vocês esse vídeo, jamais teria fim. Não se esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo, de se inscrever no canal e de seguir o Crônicas da Moda lá no Instagram, porque tem muito conteúdo bom rolando por lá. Um beijo e até a próxima!